Fala galera do Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o professor Paulo Taus de História. Estou mais uma vez aqui no extensivo da frente de História do Brasil falando de Brasil Colônia. Calma que Brasil Colônia já está acabando. Hoje eu vou apresentar para vocês um tema bem importante que geralmente sempre uma questãozinha ou outra está aparecendo aí no seu concurso, que é a escravidão. Precisamente a escravidão no período do Brasil colonial. A gente sabe que a escravidão ela vai do século XVI até o século XIX. Porém, eu não vou entrar na parte do Brasil Império. Isso aí a gente deixa para falar mais à frente. Eu vou me ater ao período colonial. Antes, para isso, eu preciso que vocês lembrem lá no iniciozinho do nosso curso do período pré-colonial. Vocês sabem que no primeiro momento, qual vai ser a mão de obra utilizada? Será a mão de obra dos índios, mão de obra indígena. Posteriormente, nós vamos ter a substituição da mão de obra do índio pela mão de obra do negro africano. Por que ocorreu essa substituição? Lembrando que a escravidão ela é a base do sistema colonial. E qual é o grande objetivo da escravidão? Obtenção de riqueza. Opa, eu já falei o motivo da substituição. Os lucros obtidos pelo tráfico negreiro. Esse é um motivo. Outro motivo, a questão da igreja. A igreja, os jesuítas, vão ser contra escravizar os índios. Por quê? É claro, os jesuítas eles queriam enfiar a doutrina católica nos índios. Outro motivo, o choque microbiano, as diversas doenças e epidemias que esses europeus vão transmitir para os índios. Outro motivo, a questão cultural. Ah, Paulo, por quê? Uma vez eu li que o índio ele era preguiçoso, por isso ele foi substituído. Não, é claro que não. É a questão cultural, fazia parte da cultura dos índios. Na cultura indígena, o homem ele não exercia o trabalho de agricultura, isso é a função das mulheres. Ou seja, existia uma resistência cultural. Ah, então você está dizendo que o negro gostava de trabalhar, o negro não resistia. Não, é claro que o negro resistia. É claro que o negro não vai aceitar ser escravizado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Beleza? Bom, cerca de 11 milhões de negros, de africanos, vão desembarcar nas Américas. Sendo que 4 milhões vão desembarcar no Brasil. Desses 4 milhões, nós podemos dividir em dois grupos étnicos, dois ramos étnicos, dois grupos africanos, basicamente, são os que mais aparecem em prova, que são os sudaneses, provenientes ali da África Ocidental, e os bantus, provenientes ali do país de Angola, Congo, beleza? Eu montei aqui um pequeno, bem pequenininho gráfico, só para vocês conseguirem enxergar a proporção, a quantidade de escravos de cada país. No Brasil, vai ter 40% de negros, de escravos. 26% vão estar presentes nas colônias britânicas e nos Estados Unidos. 2% nas colônias holandesas. 18% nas colônias francesas. E 14% vão estar presentes nas colônias da América Espanhola. Bom, como é que esse negro vai chegar até o território brasileiro? Através da travessia. Bom, África-Brasil. Esses negros, realmente, eles são capturados ali nas planícies africanas, são levados até o litoral, ali eles ficam guardados numa espécie de galpão, esperando a embarcação, esperando o navio negreiro, também conhecido como tumbeiro. E de lá ele chega até o Brasil. Por que tumbeiro? Um navio abrigava cerca de 300, 400, até 500 escravos, ou seja, um navio com 500 escravos, numa viagem que durava cerca de 30 até 50 dias, sem uma alimentação, sem ventilação, sem bebida. O que acontecia? Grande parte desses escravos morriam. Cerca de 1/3 morria nessa travessia, essa travessia do Atlântico. Por isso que é conhecido como tumbeiro. Os principais países do continente africano fornecedores de escravos será Guiné, Congo e Angola. E vão desembarcar principalmente no porto de Salvador, Rio de Janeiro, e também entra aqui Recife. Bom, eles vão desembarcar e vão ser vendidos, distribuídos para cada senhor, para cada localidade. Bom, condição jurídica. O escravo é visto como uma coisa, um objeto. Um objeto você pode vender, você pode doar, você pode trocar. Essa era a condição do escravo. Claro que o escravo visto como uma coisa é uma ideologia do senhor, beleza? Formas de liberdade. Esse escravo ele pode ser
liberto, ele pode obter sua liberdade? Pode, comprando a sua carta de alforria. Essa alforria ela pode ser paga, ela pode ser gratuita, mas ela também pode ser condicional ou incondicional. A maioria que vai ser paga, o escravo vai comprar pela sua liberdade. Quando ela é gratuita, que é um caso um pouco difícil, ela é de forma condicional. Ou seja, o que é isso, forma condicional? O escravo ainda deve obrigações ao senhor. É um misto de liberdade com escravidão. Beleza? Resistência. Como esse escravo vai resistir à escravidão? Através de sabotagens. Lembrando que o escravo ele vai estar presente na economia açucareira, nos engenhos, na mineração, no cultivo do cacau, na pecuária. Ou seja, uma forma de resistir é você sabotar a produção. Beleza? Outro, suicídios. Muitos escravos vão cometer suicídio, ou seja, ele prefere tirar a própria vida do que continuar levando aquela vida de escravidão. O aborto também vai ser bem comum aqui. Quando as mulheres descobrem que estão grávidas, elas abortam. Claro que nesse processo, né, as mulheres acabam, a maioria acabavam morrendo também. Outro, isso aqui já é mais conhecido, fugas. Os escravos vão fugir, é claro. E nessas fugas a gente tem dois tipos de fugas. Primeiro, a fuga de caráter reivindicatório, é uma forma de resistência, e as fugas temporárias. O que é uma fuga temporária? O escravo fugia, mas depois ele voltava. Mas por que ele fugia? Ele fugia por diversos motivos. Para usufruir de um instante que seja de liberdade, ou para fazer algum tipo de bico, algum tipo de serviço, ou também para visitar um parente que estava em outra localidade, beleza? É claro que essa resistência vai representar para o senhor o quê? Uma verdadeira afronta. É claro. Imagina o senhor que pagou por aquele escravo e pagou caro, esse escravo foge. Além de apresentar uma afronta, vai apresentar um grande abalo econômico. O senhor vai gastar dinheiro. Por quê? Quando esse escravo foge, o senhor ele vai contratar o capitão do mato para encontrar, para trazer de volta esse escravo. E o senhor vai ter que pagar a diária desse capitão do mato. Além de tudo, quando o escravo foge, o senhor está perdendo dinheiro, está perdendo mão de obra. Ou seja, um verdadeiro abalo econômico para o senhor. Bom, quando a gente fala de fuga, a gente pensa imediatamente o quê? Na formação dos quilombos, ou também conhecido como mocambo. O povo que habitava no quilombo eram os quilombolas ou os mocambeiros. Quilombo existia em outras partes da América, não só no Brasil. Claro que com outro nome. Quilombo, esse vocábulo é de origem banto, que significa acampamento ou fortaleza. É uma verdadeira organização social, o quilombo. O quilombo mais famoso é o quilombo dos Palmares. Existiam outros. O quilombo do Ambrósio também é bem famoso. Palmares contava com cerca de 20 até 30 mil habitantes. Dois grandes líderes de Palmares, os mais conhecidos será o Gangazumba, posteriormente será o Zumbi dos Palmares. Palmares, que ficava ali hoje, né, localizado hoje é o atual estado de Alagoas, ele ficava numa região de difícil acesso, por isso tão difícil você desarticular esse quilombo. Ele vai ser destruído após alguns anos resistindo pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares vai ser morto. Atualmente, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o feriado, que é um feriado nacional, destinado à consciência negra. Galera, isso aqui foi um grande panorama do período da escravidão no Brasil colônia. Mais à frente, a gente começa a falar do processo de abolição. Mas isso aí é assunto para um próximo encontro, uma próxima aula. Valeu, galera, um forte abraço, até a próxima.